Fala galera, mais um episódio do StarCast e como sempre é muito bom estar com vocês, né? Hoje a gente tá no nosso 4º episódio, tá sendo um sucesso aí, né, Maísa? Um prazer estar aqui gravando. Total, sempre, né? Junto aqui com meu parceiro Natan. Ah, Maísa, maravilhoso. Demais. E hoje a gente tá com uma convidada especial também, que vem do ramo do agro aí, é uma pioneira na região, já vi que teve vários desafios aí pra conseguir se estabilizar nesse ramo, né? Ela vai contar um pouco dessa história. E conta pra gente, Maísa, um pouco da nossa convidada. Antes de eu apresentar ela, eu preciso pedir pra você que está nos assistindo, por favor, não só assista, já dá um like aqui nesse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro dos outros convidados. E tem muito convidado que vai vir aí, além dessa convidada especial que está aqui conosco hoje. Perfeito, tá bom? Mas... Bom, então vamos lá. Ela é médica veterinária, ela tem pós-graduação em produção de bovino de corte, consultora de produção e gestão de pequenas e médias propriedades há 12 anos no mercado, Natan. Nossa. Além de ter muitos cursos, ela atua na área de reprodução de bovinos e inseminação artificial e também ultrassonografia de bovinos. Com vocês, galera, doutora Samara Valera. Boa tarde! Oi, tudo bem, tarde, pessoal? Tudo jóia? Oi, Samara, tudo ótimo. Que Seja felicidade estar aqui com você hoje nesse episódio que vai ser fantástico. Eu que agradeço o convite, viu? E aí, como é que você tá? Hoje, né, primeira vez que você grava um podcast? Já gravou alguma outra vez? Primeira vez que eu gravo um podcast. Vez. Que honra pra gente aqui, né? E, Samara, é isso. O objetivo, como a gente sempre frisa no início do episódio, é estar fomentando os empresários, empreendedores, né? Pessoas inovadoras de Alta Floresta. A gente vê que a gente tem muita gente interessante aqui, muitos bons profissionais, mas esses bons profissionais muitas vezes não estão sendo divulgados como deveriam. E a gente tá abrindo esse espaço. Até pra você que tá aí do outro lado, veja que a Alta Floresta tem muita gente boa, tem muito profissional capacitado, né? E muita história de superação, que é o que a gente tá trazendo aqui. Não, e Natan, às vezes as pessoas só conhecem lá na empresa ou no caso da Samara na consultoria, mas não sabem como ela chegou, como foi a trajetória da Samara ser quem ela é hoje. E nós trazemos esse um pouco. A gente traz um pouco da vida pessoal e da empresa também. Então, aqui é um mix. Uma conversa super ampla. Eu já tava querendo saber se a Samara é altaflorestense mesmo. Eu sou apiacazense. Meu pai veio do Nordeste para cá, né? E minha mãe, ela é enfermeira. Uhum. E ela trabalhou esse período ali, que ali tinha um hospital muito grande, em Apiacás, né? Devido ao movimento dos garimpeiros. Eu ia falar garimpo, madeireiro também, né? Nessa época. E aí meu pai geria alguns garimpos ali. E aí minha mãe trabalhava no hospital e por ali nós ficamos. Quando eu nasci, com a idade de 4 anos, nós viemos para cá, para Alta Floresta, residir aqui. Em Alta Floresta. É daí que vem a história. Muitos pensam que eu sou nascida aqui, mas não sou. Né? Desde pequenininha, né? Desde os 4 anos. Vem novinha pra cá, né? Mas sou nascida lá. Que legal. Não, e quem nasce em Apiacás é o quê mesmo? Eu acho que é apiacazense, Eu né? nem sabia. Eu acabei de aprender. Será que é apiacaense mesmo, Samara? Gente, pelo amor de Deus, alguém corrija isso. Tem que pesquisar aqui. Você vê o quão altaflorestense ela já é, né? Nem se considera mais lá de Apiacás. E a Apiacás, você falou que seu pai trabalhava com garimpo. Isso aí foi o quê? Né? Na década de 80, mais ou menos por aí? 80. 80 ali. Bem no início aí. E essa região era muito lotada de gente, né? Aqui, esse norte de Mato Grosso, né? É verdade. E assim, Samara, você tem irmãos? Mas só você? Nós somos uma família de 4 mulheres. Nossa, só mulheres? E temos 2 irmãos que foram criados, que meu pai foi viúvo e teve 2 rapazes, né? Uhum. Então são 6 irmãos no total. Isso, nós perdemos um irmão desses, né, por um acidente, mas hoje somos em 5. Uau, que legal. Então as mulheres predominam na família, hein, Natan? Vai vendo. 4, né? E estão todos em Alta Floresta? Não, tem uma irmã que mora em Nova Canaã e as outras 2 moram aqui em Alta Floresta. Ah, entendi. Que legal. Mas tá todo mundo no Mato Grosso ainda. Todo mundo no Mato Grosso. Legal. Envolvidos com agro também? Todos têm um pezinho no agro. Que legal. É de família já. Então, assim, entrando nessa deixa, quem você é? Conta pra nós, se você pudesse definir quem é a Samara. Fala um pouco da sua personalidade pra nós, Samara. A Samara é sonhadora, mas gosta de manter o pé no chão. Equilibrada. Equilibrada, né?
E eu gosto de desafios. Eu falo assim que o meu combustível é os desafios. Né? A Samara ela é movida por desafios. Quando a coisa começa a ficar meio sem graça, precisa achar um desafio. Ou muito rotineira, né? Não, tá, tem que movimentar isso aí. Tem que movimentar. Gente, o negócio é... Meu esposo fala assim, você... Um dia eu tava para baixo, né? E eu dirigindo assim, ele comigo, ele falou assim, viu? Pega um negócio aí para você. Sabe o que o Messi, o Cristiano Ronaldo fala do Messi? Se não tivesse o Messi, ou não tivesse o Cristiano Ronaldo, não tinha graça. É verdade. Sim, tem um não tinha desafiozinho ali. Concorrência. Ele fala assim, pensa nisso aí, e aí o seu combustível... E é igual nitro, gente. O negócio é igual nitro, sabe? Acelera. Mas eu gosto disso, sabe? Eu acho legal, mas um negócio saudável, sabe? Sim. Um negócio saudável. Tá indo até certo ponto e também inovando ali, né? Com certeza. Como você disse, pé no chão, mas ao mesmo tempo sonhador. Então, enquanto você tá fazendo, sempre sonhando no futuro, no que você já vai inovar, no que você vai trazer de novo ali. Exato. Entendi. Então, você teve uma infância bem família, bem feliz, bem assim, caseira, agro. Bem rural. E já entrando nesse rumo aí, como que então isso influenciou a escolha da sua profissão hoje? Fala pra gente aí, como que foi esse processo até a Samara formada hoje? Como foi esse desafio aí, dos estudos até chegar aqui? Olha, assim, eu costumo falar pro pessoal assim, eu, assim... Nunca tive assim, a gente falar, vamos viajar. A família falava, vai viajar por causa da cultura do meu pai também, né? A viagem nossa era ir pra fazenda, cara. Que legal. Pega aquele final de semana, vamos pra fazenda. Vamos viajar, vamos pra fazenda. Então, assim, às vezes, assim, que aquela época não era igual hoje, né? Que as crianças falam que vai pros lugares. Não tinha essa vibe aí. Então, assim, isso aí foi sendo inserido e é uma coisa que é o que passa de pai pra filho, que a gente fala, né? Não é uma coisa... Meu pai, ele nunca influenciou, mas ele deixou que a gente visse isso, né? Eu tenho um episódio bem bacana, assim, que eu gosto de contar, assim, da minha vida. Uns 8, 9 anos. Meu pai sempre gostou de muita abundância nas coisas dele, sabe? De comida, principalmente. Então, assim, ele sempre plantou muitos bananais enormes nas fazendas, assim, nas propriedades dele. E aí, aquilo estragava muito e tudo, e ele trazia. E aí, para casa, aí ele falava assim... um dia ele falou para mim, viu... Você não topa vender esse negócio aqui? E nós já tínhamos as outras irmãs tudo em casa. Eu falei, cara, eu comecei a pensar aquilo, né? Falei, vou vender esse negócio aí. Que legal. E aí ele fazia aquelas dúzias, né? Sim. E eu começava a andar no bairro, porque a gente morava ali no setor G e eu vendia as bananas. E daqui a pouco eu comecei a sair do bairro e as pessoas começaram a me conhecer, sabe? E eu comecei a ganhar um dinheirinho. E a turma em Quantos casa... anos você tinha? 8 para 9 anos. Olha aí, empreendedora nata já com 8 anos, vai vendo. E enxergaram que as bananas estavam estragando, viram um potencial de lucro ali e saiu para vender. Não, e aí assim, né? Cara... Uma coisa que eu falo, comia fandangos. Aí eu tinha uma colega que falava assim, viu, vamos comprar um fandangos, uma vizinha, né? Eu tinha outro nível de vida, essa amiga lá. Outro nível de vida. E nós, mais a turma da roça mesmo, sabe? Sim. Cara, era um divertimento pra nós isso. Que legal. Sabe? Época 50 centavos, 80 centavos, né? Isso, a banana? A banana, a dúzia, 12. 12. E o que vendia uma dúzia pra comer um fandangos. Pra comer um fandangos, entendi. Porque era o point no momento era o fandangos, entendeu? Você tinha que ter um salgadinho daquele lá. O legal, Maísa, também é que ela não se preocupou com a diferença de ter essa outra pessoa que tinha mais capacidade aquisitiva que ela na época e foi correr atrás. Ia vender as bananas e continuava junto com a amiga. E era parceira de comer junto. E eu ia falar isso, em momento algum, porque quando a gente é criança e se depara com uma outra criança que tem algo a mais, ou você vai ficar acuada, envergonhada da sua atual situação, ou você vai ficar ali, vai peitar. E eu percebi que você, em momento algum, tinha vergonha da sua situação, muito pelo contrário. Aquilo te incentivava a vender mais pra você ter seu dinheiro. E eu trazia a galera. Olha aí. E eu trazia a galera comigo. Eu falei, viu, vamos pôr uma banca aqui desse negócio e vamos todo mundo vender. E o pessoal, no final de semana, ajudava. Então vocês trabalham com marketing de afiliado ali? Ele era a afiliação da venda de banana, gente. No offline, isso há anos atrás. Sem WhatsApp, sem internet mesmo ativa e tava lá, ó. E são coisas que a gente nunca pode deixar morrer dentro da gente. A essência, né?
é uma essência, né? É uma essência. Não tenho vergonha de contar isso, porque em uma das consultorias minha, eu tive um caso de um pequeno produtor, onde ele falou pro filho dele, que trabalha numa empresa, e falou: meu filho, quando você chegar lá na frente, não tenha vergonha de você falar que você era um plantador de abóbora, que você tá aí hoje porque foi produzindo abóbora que nós chegamos aqui. Nossa. Então isso falou muito comigo. Eu falei, porque tem horas que às vezes nós reprimimos a nossa essência. Jamais nós podemos fazer isso. Porque é isso que é o combustível diário nosso. Que legal. E tem a ver também com os princípios que você tem hoje, né? Que é sempre manter esse pé no chão. Você é sonhadora, mas também tem pé no chão, né? Não é aquela pessoa que a gente fala empolgada, emocionada, mas você sabe o equilíbrio, né, das coisas. E tudo que você tem hoje, porque você passou por uma trajetória para ter. E eu acho legal, assim, já trazendo, que a ideia é a gente passar pro pessoal quem é você, de onde você veio, para se tornar quem você é hoje, referência na área do agro, né? Então a gente já vai vendo que desde a infância teve uma influência familiar aí, que já era desse movimento, era um pessoal num ritmo familiar, uma cultura familiar, né, de ajuda, já fazia com os amigos ali para vender, e teve uma origem comercial, de vendedora, né? 8 anos de idade, tá, galera? Vocês estão vendo aí. Né? E eu adoro isso, começar de cedo, porque vender todo mundo precisa, e ela já começou aprendendo uma das habilidades mais importantes que eu tenho certeza que você usa até hoje, e aprendeu lá como é que é a interromper as pessoas, que eu tenho certeza que você oferecia, parava, como é que era isso? Não, como que era? Batia de porta em porta. De porta em porta. De porta em porta. E eu, assim, a gente sempre procura estar... E você vê que curioso, né? Numa fase da vida minha, eu falei assim, cara, eu não queria virar, quando eu me formei, não queria virar vendedora de produtos, né? Eu quero vender serviço. Quero vender o que eu faço, né? Eu quero ter uma entrega diferente. Então foi quando eu propus esse negócio do trabalho, né? Quando eu escolhi fazer a prestação de serviço. E o mais curioso, pessoal, quando eu escolhi veterinário, eu achei que eu só iria trabalhar com animais. E não é, cara. Veterinário é trabalhar com gente. O animal vem em segundo plano. Não, isso é verdade. Depende da... não, vou trabalhar com planta. Biologia, vou trabalhar com planta porque eu não preciso trabalhar com gente. Trabalho com pessoas hoje, com mais pessoas do que com planta. Então, essa é a verdade. Em todo nicho, em todo ramo, você vai ter pessoas. Não tem como fugir. Não tem. E voltando aí, Natan, o que eu fazia? Batia de porta em porta. Oi, boa tarde, tudo bem? Então, eu moro aqui em tal lugar, eu sou a fulana. Segura o pitch de vendas. Como é que é? Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou a fulana, a Samara. Sorriso no rosto, né, Samara? Sorriso no rosto. O meu pai, aquele que mora ali, então, né? Nós temos muitas bananas lá em casa, eu vim aqui oferecer. Você não quer olhar uma dúzia de banana para você comprar? E o top é que as bananas eram as mais top que tinha. Bonita, umas penconas, olha. Produto bom. Produto bom. Selo de qualidade. Então, o pessoal comprava. Legal. E depois começava a ir em casa buscar o produto lá. Começava a ir. E as pessoas... E tinha um senhor que ele vendia vassoura, andava nas casas aí. Aí um dia ele me encontrou no hospital, como minha mãe era enfermeira, a gente às vezes levava um lanche lá pra ela. Ele falava assim, viu, menina? Você tá roubando os meus clientes. Gente, era muito concorrência. Foi muito engraçado. Mas como é que é? Ele vendia vassoura, ela vendia banana? Mas que ele vendia, por época, acho que as bananas dele não produzia muito. E aí a nossa tinha sempre em abundância. Então, meu pai trazia e eu tava lá. Eu acho que esse senhor é conhecido em Alta Floresta. Não é aquele que passa com aquele apitinho, que faz aquele barulhinho daquele... Vendia algodão doce, vassoura. Ele é conhecido. Não sei, não vamos saber, banana, não vamos citar. todo tipo de produto que ele vende, né? Mas muito assim, sabe? Muito, muito legal isso aí, gente. Nossa, é um desafio, né? E agora eu tenho certeza que também compravam, mas não era todo mundo que comprava, né? Não. Tinha uns não, né? Tinha gente chata, assim. Tinha uns mandava pra correr e falava, não, e os que colocava defeito, que queria mais barato. Já era centavos, o cara querendo dar desconto. É o quê? O brasileiro chora, hein? Não podia ter uma manchinha, não podia ou estar um pouquinho mais maduro, porque aí você vai vendo que o cliente ele vai selecionando o produto. Sim.
Não, mas sempre, né? sempre, isso que eu ia falar, sempre é da natureza. Mas aí, assim, depois dessa fase, então, você se encontrou nessa parte, por isso que daí você fez veterinária? Sempre foi teu Então, sonho? eu sempre gostava de animais, né? Uhum. Sempre gostei de animais, né? Assim, minha praia sempre foi isso. Tanto que meus pais falam assim, toda vez quando a gente vai matar algum animal que a Samara tá perto, o bicho não morre. Ai, meu Não Deus. queria matar mais. É igual isso eu, aí é a gente. compaixão e não sei o quê. Falam que se tem compaixão, ele não morre tão rápido. A minha avó ia matar, desculpa, aqui só uma ressalva. Minha avó ia matar as galinhas e eu falava assim, eu nem vou ver, porque ela destroncava assim, pois quando eu tava perto da galinha, parecia um zumbi. Não morria. Eu falei, não, gente, esse negócio tá errado. Meu Morria Deus. de dó. Eu morria de dó. Galinha de É igual pescoço de aço. porco. Uma vez só que eu vi matando porco, nunca mais quero ir. Porque é triste ver Triste morrer também, né? demais. Meu Deus do céu, o bicho grita todo. E aí eu fui passando essa fase aí da adolescência, né? E eu era bem envolvida, sempre ia. Era uma molecona, sabe? Gostava de estar envolvido na parte de cavalos, de andar. Então, assim, isso aí foi uma coisa que ficou muito marcado em mim. Você Então, acabava indo, Samara, nesse momento você ia junto com seus pais? Seu pai trabalhava nas fazendas? O que trazia meu pai, essa meu pai realidade? assim, meu pai nunca foi assíduo assim, ele cuida da propriedade dele. E aí eu tenho a minha irmã mais velha e a gente convivia muito e a convivência assim maior, porque adolescente sobrava o tempo e sempre estava com eles e eles tinham esse negócio de lidar mesmo com os animais muito. Sim. Então isso aí eu passava a gostar. Então muitas vezes eu deixava de ir para festa na cidade para mim ir para as festas lá no campo. Ah, que legal. Sabe? Então, assim, uma coisa que foi determinado, uma coisa que entrou muito no meu coração, isso aí foi uma coisa que foi determinado na minha adolescência. Então, eu já sabia o que queria. De uma forma natural, desde sempre, Sem desde forçar muito barra, pequena. sem nada, né? Isso. Até lembro quando eu passei no vestibular aqui, né? Aí meu pai, não, faz engenharia florestal, te dou um carro. Ele falou pra mim, fica aqui e tal, não sei o quê. Pra você não sair daqui pra mim pra não estudar. sair daqui pra estudar. Eu falei, não quero isso. Eu falei, eu vou embora. Decidida. Assim, não é decidida. um carro que vai comprar meu sonho, né? Não é um carro que vai comprar o meu sonho. Uhum. Não, o engraçado é o quê? Que depois de 1 ano e pouco, eu lá na faculdade já arrumei emprego e tudo. E como eu levantava de madrugada, que ordenhava as vacas lá na faculdade, virei bolsista. E aí depois ele me deu um carro, porque eu precisava da necessidade. Sim. Então não foi por causa de ter um carro. Que na adolescência, depois quando eu peguei esse movimento do pessoal, tinha moto, tinha carro e tudo, né? Mas foi uma coisa assim, vamos falar, merecida, né? Sim. Fiz por merecer. Tava lá acordando, tirando leite, fazendo os estágios lá, né? Eu falei disso essa semana, o pessoal que eu tô treinando, sobre esse de dar leite, né? O Cortella fala o seguinte, ele fala quando os filhos dele fazem 12 anos, ele explica o segredo da vida pros filhos dele. Aí o menino senta lá e fala, vou te explicar o segredo da vida agora. Sabe o segredo da vida, Maísa? Não, fala aí pra mim. O segredo da vida é que vaca não dá leite. Você tira o leite dela. Errei. Exatamente. Não, isso aí vocês têm que anotar depois de uma dessa. Anota a dica de ouro. Vaca não dá leite, você que tem que tirar. Tem que acordar, como é que faz lá, Cedo Samara? mesmo, gente. Eu saí daqui e morava num lugar muito frio. A sua faculdade foi aqui, em Mato Grosso? Estudei, não, no interior de São Paulo. Uau. Interior de em São Paulo. Marília, na Unimar. Caraca, olha aí. Foi mesmo atrás do sonho. Foi. Eu não sei você, Natan, mas desde que a gente começou a conversar com a Samara, eu sempre percebi que ela é muito decidida, né? Não tinha meio termo, não. Posso estar enganada, mas Não, tudo é aqui é isso, eu vou atrás. E não importa a consequência. É o preto no branco. É isso. Né? E o arroz e feijão, simples e certo e O direto. básico que sempre funciona, né? Sempre funciona. Mas assim, saber o que você quer é muito importante, né, Samara? O que as pessoas se enroscam muito é de tomar decisões mesmo, né? Só que quando você decide, você deixa coisas pra trás. Assim como você deixou coisas pra trás. Teve até proposta do pai pra você não ir embora. Você teve que dizer não pra alguma coisa pra dizer sim pro que você queria, né? É verdade, Natan, foi desse jeito. E aí, chegando lá em Marília, com quantos anos? Sozinha? Com 17 anos. Nossa. Eu morei com a turma daqui, mas não sabia nada, gente. Não sabia o que era entrar num coletivo. Uhum. Olha. E as primeiras vezes que eu tive que pegar coletivo, que eu não sabia nem puxar a cordinha. É o que o cara Passava fala. o ponto. Passava o ponto do- O matuto chega, mas o quê? O que eu tiro disso hoje? Também a gente não pode entregar as coisas de bandeja pros filhos da gente. Hoje eu sou mãe e eu sei disso. Nós temos que dar a vara e eles têm que pescar. Uau. Sabe? Nós temos que passar isso. E nisso, assim, meu pai Não dá valor, né? não dá valor. Hoje eu vejo assim, quem eu sou por conta dessa trajetória.
trajetória. Uhum. E eu lembro que às vezes assim eu falava, cara, onde que eu vim parar? Eu me fazia essas perguntas. Lá do interior de Mato Grosso. Nesse mundão aqui. E aí você tem os valores. Os valores, né? E as pessoas falavam, eu falava pro meu pai, não, sua filha vai lá só pra bagunça. Vai ir lá, vai engravidar, vai voltar grávida pra cá. O pessoal falava isso pra ele. Sim. Sabe? E lá é um mundão sem porteira, gente. Você que tá me ouvindo aí, que é do agro, você sabe o que é um mundão sem porteira. Trem aberto, o cara entra onde quer, ele vai onde quer. Sim. Você vê droga, de dia você andava. As primeiras vezes que eu vi, eu me assustei. Eu falava, opa, isso aí não é pra mim, não. Cidade grande são todas as possibilidades ali pra você. É uma mesa, né? Uma mesa farta. Sim. Você vai onde você quer. Se a pessoa não vê hoje, mas no outro dia... Sim. Né? E você sempre teve esses princípios, assim, vem de família, esses valores de, né, conservar a família, algo direito, certo? Sabe por que eu falo isso? Porque hoje, infelizmente, Natan, por mais que você não tenha isso firmado no seu coração, na sua essência, você se perde nesse momento da faculdade, né? Muitos se perdem. Porque, igual você falou, tem uma mesa farta, e aí o que você tem a perder? Muitos pensam assim, o que tem a perder? E entram nessas furadas, infelizmente, né? Sim. Minha mãe e meu pai falavam assim, olha, você veja que nós estamos a 2.000 quilômetros de distância. Não é da noite pro dia que nós chegamos aí, né? Até mesmo quando ele me deu o carro, ele falou, olha, eu tô dando por causa da confiança. Sim. Né? Porque precisa, então, você tem que tomar cuidado. Sim. É saber olhar para trás, né? Eu creio que a gente não tem que ficar com os olhos fixos atrás, né? No passado, no que passou, mas a gente tem que ter um retrovisorzinho ali para saber de onde a gente veio, né? Sempre. Saber quem a gente é. Porque se você tá numa cidade grande, com tanta influência, com tantas pessoas, se você tiver um minuto de fraqueza ali, não saber quem você é, você vai se perder, você vai ser influenciado, né, por outras pessoas, né? Isso é verdade. Agora, saber quem é difícil. Eu tô impressionado dela ser tão decidida. Eu cedo, tô, assim. pra mim, assim, eu tô chocada. Porque uma idade de 17, eu vou falar por mim. Eu não tinha essa decisão, assim, certeira. Tanto é que eu tentei um curso e não deu certo. E eu lembro que eu ficava com tanto medo, assim, do mundão, né? E com 17 anos, você querendo, nossa, é uma menina ainda, tá saindo ali, né, do antro familiar e enfrentar esse mundo, ainda mais numa cidade a 2.000 quilômetros daqui. Como foi? Como que você lidou com medo? Você teve medo em algum momento? Tive medo. E Mas como olha, você eu vou fez? falar assim, ó. A minha família, eles são católicos, né? A gente sempre foi criado, a minha família é dos meus pais. Hoje eu já sou cristã, né? Mas eu lembro assim, a primeira experiência que eu tive, assim, que vamos falar com o Espírito Santo, foi quando eu tinha 13 anos, cara. Foi a primeira experiência que eu tive, foi quando eu tinha essa certeza do que eu queria pra minha vida, né? Num dia assim, orando, porque eu tive um momento de rebeldia, sabe? Todo adolescente tem esse momento, eu tive esse momento. E durante esse momento eu me fazia as perguntas, e eu sempre participava das igrejas, sempre fui bem ativa. No que eu me propus fazer, eu sempre fui ativa. Então, assim, num dia eu tive uma experiência onde eu tive essa confirmação. E eu nem sabia que era isso, gente. Hoje eu relembro essas coisas e eu falo, Deus, quando Deus escreve a história da gente, não tem ninguém quem mude. Sim, eu acho interessante você trazer isso, Samara, porque eu acho que muita gente ouve do outro lado essas experiências e sim, em várias conversas que a gente teve aqui, as pessoas falando sobre esse sentimento do Espírito Santo, de ouvir Deus até, e elas não entendem, né? Poxa, na época você não sabia, né? Você consegue ligar esse ponto só no futuro, depois que passou você consegue conectar os pontos, né? Entender, do né? que te levou até tá nos lugares onde você tá hoje. Quem fala muito isso é o Flávio Augusto, do WhatsApp, é um bilionário brasileiro aí. Se você não conhece, segue esse cara. Flávio Augusto, ele é fera demais. A dica. E ele fala que ele tem até um livro que é Conexão de Pontos, é sobre conectar os pontos. Você só consegue fazer isso depois que passou. Steve Jobs fala isso também, que ele só conseguiu conectar. Por que ele fez cada coisa na vida dele? Elas culminam em algum sentido lá na frente, mas muitas vezes você tá aqui atrás e você não vê esse sentido, né?
fica Profundo. perdido. Então, é acreditar também que o que você faz hoje tem um sentido, mesmo que você não veja. E eu acho assim, que quando a gente envolve questões espirituais, o Senhor, ele trabalha de forma diferente com cada um, né? Ele sabe o jeito que você vai entender ele. Talvez não seja naquele momento, mas depois, igual você disse, né? Um posterior, e de uma forma que você vai entender. Hoje você consegue compreender, né? E eu acho isso interessante e relevante, porque em muitas situações da minha vida também, Samara, quando eu tive medo, quando eu tive algumas situações que eu precisava decidir algo, ele falava do jeitinho que eu entendia, né? Então, no momento eu não entendi, mas eu sentia que era aquilo. Então é isso. E lá na frente eu entendi, não, era o Espírito Santo me conduzindo, né? Então você com 13 anos já decidiu, conseguiu entender ali que era esse caminho que você ia ter que tomar. E não seria um caminho tão fácil, porque para todos, tá, gente? Para todo mundo, até chegar numa estabilidade, né, de vida, você passa por fases. A fase do estudo, né, na faculdade é um processo. Então, igual eu te perguntei, muitas situações vai gerar medo, vai gerar insegurança, vai dar vontade de desistir, dar vontade de chorar. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero só meus pais, eu quero ir embora. Muitas vezes eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora. Não é verdade? Maísa, eu vou contar. Quando eu entrei na faculdade, aí ficava final de semana em casa. Porque lá no interior de São Paulo, as cidades são tudo perto. Então, o pessoal vai embora. Chega sexta-feira, o campus lá é igual uma cidade universitária lá. Então, a turma ia embora. E eu morava com o pessoal daqui, da cidade. E aí ficava aquele vazio. Cada um ia pra um lado e tudo aquele negócio, sabe? Aí começou a bater essa deprê. E aí eu falei, cara, precisa arrumar alguma coisa que eu gosto de fazer e que eu sei de fazer. Aí, numas aulas lá, fomos lá para a fazenda da universidade. E aí, o que tinha para trabalhar lá? Era uma leiteria, cara. Nós viemos do universo, que é bovino de corte, e eu, caio lá num negócio de leite. Porque não tinha gado de corte ali perto, porque a fazenda era do lado. Você andava, tipo, uns 10 quilômetros, lá de cima dos prédios, a gente via a fazenda. E aí a turma gostou e tal, tem vaga para estágio. E aí eu comecei. E o pessoal foi avaliando meu perfil, viu? Você não quer trabalhar e ganhar uma bolsa? Opa, na hora. Mas aí é o seguinte, 2 final de semana por mês você trabalha e 2 você folga. E tal dia, todo dia à tarde, você tá aqui. E tal dia na semana você vem e trabalha. Às 4:30 da manhã tem que estar aqui na fazenda. Eita! Então eu levantava de madrugada, ia pra lá, trabalhava, terminava lá, ia direto pra sala de aula. Isso que eu ia falar, você estudava, era integral, né? Integral. Nossa, de manhã à tarde, gente do céu. E aí, 2 finais de semana aí, eu tava no primeiro ano, começando a ir pras festas e tal. Aí fui a primeira vez, saí da festa, fui trabalhar. Só zica, né? Porque direto tinha que acordar 4 horas da manhã. Não, saía direto da balada e ia virada, virada. Com a roupa, chegava lá, apanhava um macacão. E bora. E trabalhar. Eu ia perguntar justamente disso, que ela falou que ia direto ia tirar leite e depois ia pra... Nunca caiu no barro, não? Nesse meio do caminho? Cara, ir de barro pra faculdade? Um dia cheguei lá com um vestidão de uma formatura que me chamava, que eu andava só com os mais velhos. Eu sempre gostava de andar com a turma mais velha pros caras mostrando o caminho. Aí saí de uma festa lá, mó top, uma formatura, entrando de gaiata com a turma, né? Aquela, se envolvendo. Aí saí de lá, fui trabalhar. Cara, tomei um tombo, ainda bem que eu só gostava de chegar um pouquinho mais cedo. Pra mim pôr a roupa e tirar. Nossa. Porque, não, vai lá, vai vendo, né? Vai ver se é fácil a vida. Vai vendo. Aí, toda vez, final de semana, quando eu saía, parece que o responsável chegava lá, e dobrava meu trampo. No lugar de eu ir embora 7 horas da manhã, eu ia embora 10 horas da manhã. Eu falei, cara, não é mais pra mim sair. Acho que é um sinal. Isso aqui é um sinal pra mim não sair mais. Estão precisando de mim aqui. Tô sentindo que eu vou ficar aqui. É melhor eu ficar trabalhando e vir ir pra outro lugar. Não, aí comecei, né? Porque aí começa a prova. Daí caía as provas. Eu falei, não, preciso descansar. Porque era marreto o serviço, pesado o serviço lá. O que você fazia, assim, só curiosidade? Tirando, obviamente, não, leite, igualzinho, né? O que o funcionário homem, o que ele tinha que fazer, eu tinha que fazer. Porque não tinha perdão pra nada. Tinha desse ser mulher, não. Tinha que pegar leve com você. Não tinha isso, não. De pegar leve, onde que tinha pegar leve? Você é mulher e escolheu estar aqui. Não, você escolheu estar aqui, se vira. Aqui o sol é pra todos. Uau. A sombra que é pra poucos. E
E aí, assim, um dia eu ainda falei assim, viu? Porque eu trabalhava no sistema de freestyle, onde os animais de leite ficam presos, é um barracão, onde os animais ficam presos 365 dias no ano, só sai dali as vacas que estão prenhes para descansar 60 dias, para parir novamente e voltar ali produzir leite, certo? Então, elas dão leite ali praticamente quase 200 dias, 200 e poucos dias dando leite. Agora eu já não lembro mais de cor. Mas, gente, veja bem a situação. Aí um dia eu falei, fulano, né? Vou citar nome. Puxa aquele lado ali do barracão que tem mais vaca, deixa eu puxar o lado de cá que tem menos. Negativo, o funcionário. Passei a semana inteira puxando, você que se vira, o seu lado é aquele. Nunca mais, gente, pedi mais nada. Na hora também peitar e vai embora sozinha, né? Vou embora. Então era assim, né? Foi de birra. Falou, tá bom, então vou fazer tudo esse negócio. E ele gostava de faltar no serviço, sabe? E você não foi X9, porque podia ser X9 pra contar pro patrão. Não, fulano falta. Aí o que acontecia? As vacas todas, já daquela época aí pra trás, essas vacas já eram lá uma coisa bem automatizada. Então as vacas já entravam, fazia leitura. A vaca que não tirava leite direito, o patrão chegava lá, imprimia e falava, por que esse animal não deu essa quantidade de leite? E aí quando eu estava na linha de ordenha, que tinha alguns animais que eram mais difíceis de ordenhar, quando eu estava lá, as vacas derramavam o leite. Porque a gente tinha técnica, eu fui aprendendo isso, né? E aí o patrão, o médico veterinário responsável perguntava, por que hoje, quando a Samara tá aqui, essas vacas acontece isso? É uma ligação, gente, entendeu? Um carinho com a vaca. Carinho, eu imagino eu tava lá, carinho, Além conversando com a vaca. Né, e além da vaca não dar leite, você tem que tirar o leite, tem a técnica pra tirar o leite. Exato. Tirar mais leite. Mas eu penso Samara, eu acho que eu ia conversar, dar nome pras vacas. Por isso que entendeu? Cada um sabe do ramo. Eu ia conversar com as vacas, né, querida? Vamos lá dar um leitinho. Tem afeto também, o bichinho. Tem afeto, aí, música, liga o som lá. Aí, gente, hoje tem tudo, o estudo disso aí, dá certo. Legal, então existe um estudo de som, existe, do jeito de você saber que elas gostam de ópera. Procura na internet, tem um vídeo que o cara começa a tocar o violino, elas vêm todas. Depois eu passo pra vocês, agora eu não lembro. Mas ele toca um violino com música clássica, eles são super fã. As mimosas do leite é super fã do clássico. Aí você toca lá, coloca um Chopin lá, um bar tocando e vai embora. E você vê que a vaca tem um gosto musical refinado, são né? ecléticos os animais. O legal. E quando você chega lá num produtor e o cara tá no funk, existe tudo esse. A vaca tá estressada com tudo na cabeça. Ela tá lá pedindo pra pôr um Beethoven. Por favor. A vaca chique. É educada ela. Nossa, que legal. Isso eu não sabia. Que legal, Samara. E aí, nisso, então, você ficou 5 anos na universidade? 5 anos. Sendo bolsista nessa área? Nessa área. Trabalhando 5 anos. Trabalhando. Trabalhei. O último ano eu tive que sair porque ele era mais puxado, né? Era um ano mais carregado de matérias. Trabalho, TCC, Eu mesmo tive o segundo ano, que foi um ano meio assim complicado de matérias, onde eu fui mal nas matérias, porque eu tava aprendendo muita coisa, então eu gostava muito da prática. Aí uma vez liguei chorando pra minha mãe, nós contando aí. Eu falei, vou embora aqui deste lugar. Falei pra minha mãe, porque eu tirei nota baixa, peguei uma PF, era 7 matérias, peguei PF de 5. Minha mãe virou no telefone e falou assim, o que eu quero saber de você aqui? Eu não quero mais saber de você aqui, não. Meu pai acho que ia dar uma amolecida. Minha mãe catou o telefone e falou assim, eu não quero, vai vir fazer o que aqui? Pau, desligou o telefone. Gente. Aí a Samara centrou novamente, sabe? Que às vezes você dá uma descabelada no negócio. Também dou descabelada. Ou preciso, vocês, produtor, né? Que às vezes que eu tô aí firme, todo mundo tem hora que dá uma vacilada. Mas a gente volta a centrar. Tem que ter o grupo de apoio, pessoas em volta. Aqui fica a minha ressalva do tanto que mãe salva os filhos nessa época. E quando eu tava morando também fora, meu pai, quando eu ligava chorando, meu pai, não, eu vou te buscar. Amanhã eu tô indo te buscar. Minha mãe, não, você vai ficar aí, aguenta, você vai aguentar. E eu, ouvindo você falar, me veio a memória. A mãe dando força. Não, você não vai voltar, não. Fica aí, aguenta, que você... Não, eu orava comigo no telefone. Não, você fica... Se fosse meu pai, tô indo te buscar amanhã. Pode arrumar suas coisas que eu vou buscar você. Filhinha, não vai ficar aí, não. Amolece. E meu pai é o mais durão, viu? Exato. Nunca imaginei. Minha mãe, eu falei, nossa, eu falei, cara, nem minha mãe me quer mais em casa. Eu falei assim, que eu vou fazer? Aí eu voltei no ponto. Eu voltei
voltei no eixo, gente. Aham. Mas foi muito... Isso eu não esqueço. Até hoje eu dou risada disso. E na época ela ficou meio chateada com a mãe, não ficou? Ah, com certeza. Porque tem muita Mas, gente que filho- tá ouvindo adolescente aí que o pai dá aquele conselho, a mãe dá Fica achando aquela ruim. torta, né? E acha ruim, fica triste depois. Mas E tem- dói hoje pra endireitar o negócio. Pra funcionar Exatamente. depois, né? Samara que é mãe aí sabe muito bem. Hoje eu sei, viu? Ô, gente, ser profissional, antes de você ter família, você tem um conceito. E eu falo por mim e por muitos profissionais que eu vejo. Depois que você constitui família, você muda o seu profissionalismo. Eu falo que o profissionalismo ele tem duas fases. Uma você sem a sua família. E outra com a família, porque aí você vai mudando os seus valores, né? A gente fala que os valores da gente é que eles se aperfeiçoam, né, com o tempo. E a gente aperfeiçoa esses valores nossos. Nossa. A maneira de ver as coisas, o sentido de avaliar e tomar decisão, a gente... Eu acho que até envolve também aquele ar de coragem. Não é que você não fica corajoso, você fica prudente. Exatamente. Né? Antes você peitava tudo, não, vamos pra cima. E aí quando você passa a ter uma família, principalmente assim, as pessoas que me dizem, quando tem filho, então, você fica mais prudente. Com Eu tenho que, pra quem eu tenho que voltar, eu tenho alguém lá em casa me esperando, eu preciso voltar, né? Então fica mais prudente, mais cauteloso, né? Legal. Bom, e aí você se formou, fez aí pós-graduação, fez alguns cursos e entrou no ramo que você tá hoje mesmo. Foi engraçado assim, ó, Maísa. Eu saí da faculdade e eu tava numa pegada, naquela 2005 aí, o pessoal tinha muito essa vibe do mestrado. E eu via muitos professores falar, porque eu era muito ativa, tava no Sim. hospital veterinário, trabalhando e tudo. E eu falei, cara, todo mundo fala. O cara vai fazer mestrado, vai fazer o quê com um monte de papel embaixo do braço? E o que eu decidi? Eu falei, eu vou trabalhar. Quando eu aprender as coisas, não só a teoria, mas a prática, aí eu vou voltar a estudar. E assim eu fiz, gente. Trabalhei 8 anos, voltei a estudar aí há uns 2 anos atrás. E não que eu não lia trabalho as coisas, Sim. mas eu aprendi no dia a dia, afiando. O meu machado foi afiado na prática. E foi a melhor decisão que você tomou, né? Porque hoje que a gente vê é o profissional saindo da formação e totalmente despreparado para o mercado, né? Exatamente. No mercado a realidade é totalmente outra. Em qualquer profissão, diria de passagem. E eu A acho pessoa que é sai algo de que, lá. que é relevante, Natan, sempre frisar nas universidades. Porque a galera acha que assim, não, eu tendo ali só o meu diploma, vida Pessoal, tá ganha. não é assim. Não é assim. Tem o depois. Além de saber vender esse diploma também. Que você também Não, e precisa outra, saber, quando né? a gente fazia estágio antigamente, né? Isso eu falo pra turma que tá aí. Nós aceitamos o estagiário, mas sejam proativos. Quando eu estagiava, a gente implorava pra fazer alguma coisa. E o cara ainda falava assim, ó, te dou 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, acabou o seu tempo. Fez, não fez, acabou. E isso me motivava a querer aprender as coisas. Ah, mas a pessoa é ditadora, não sei o que, negativo, gente. Hoje você ensina e as pessoas não querem aprender. Querem esperar só o que você manda e ainda um limite ali. Não, só esse trabalho por hoje tá bom. Não, você tem que fazer a mais, né? Além daquilo ali. Hoje nós precisamos precisa ter vivência. Experiência. Precisa ter experiência. E é o tempo que faz você ganhar isso. O tempo, a dedicação e se jogar pra fazer as coisas, né? Por exemplo, você tava lá, né? Trazer sempre esse exemplo aí de como você trabalhou e se esforçava. A pessoa que, por exemplo, falou pra você naquele dia de trocar, né? De fila lá. Funcionário lá. Você poderia ter saído emburrada lá falando, ah, não, ele não quis trocar e Ou brigar se com o lamentar, chefe. né? Exatamente. Não, muito pelo contrário. Eu acho que tem tempo pra tudo, Samara. Acho que tem um momento que você deve, na tua vida, abraçar esse desconforto e falar, cara, tá ruim, não tô ganhando o suficiente, mas, poxa, eu vou fazer meu melhor aqui por mim, só pra mim aprender, pra mim me desenvolver. E é essa visão que falta muito hoje da pessoa aprender aquilo que você falou. As pessoas não querem aprender, elas querem ganhar o dinheiro delas ali e eu não sei o que elas estão esperando pro futuro, né? Eu acho que no futuro ainda, quem hoje abrir os olhos pra questões como essa que a gente tá falando aqui, vai se destacar mais ainda, porque o mercado de trabalho ele tende a ficar menos competitivo do jeito que tá. É. Bom, e aí se formou, voltou, e aí logo você trabalhou por esses 8 anos, e aí depois que você abriu a sua... Não, eu abri sim que eu voltei, né? Quando eu terminei lá a faculdade, né? Aí, lá nos últimos anos eu conheci o meu esposo lá, né? E aí eu terminei o estágio, e a gente tava namorando, já participou da minha formatura, aí tava aquele enrosco, né? Muito bom. Meu pai pegou... Você namorando com ele de lá? Não, lá?
eu ficava lá em Marília. Aí Ele é lá de Marília. Ele é lá do interior de São Paulo. E aí ele tava entrando na faculdade, não era novinho mais que nem eu, né, ele. Então, ele entrou na faculdade lá e eu já no último ano. E as pessoas falavam, vocês não vai dar certo não. Aí o pessoal falava, essa mulher vai embora, vai enfiar um pé na sua bunda. Cola aí, né, Messias? Pensa. E aí, um dia ele pegou e falou isso pra mim. Acho que ele ficou meio nervoso que a turma falou isso. Eu falei, não, vamos ver o que vai rolar aí, né? E eu achava que eu ia vir embora, cara. Que eu ia formar e ia vir embora. Eu não sabia o que ia acontecer. E aí, meu pai passou por uma situação financeira meio difícil, pegou o telefone, eu tava estagiando no frigorífico, num frigorífico lá, que era o Bertin, tava em fusão com o JBS, naquele ano, e meu pai falou assim, olha, cara, hoje eu não posso te acolher aqui. Se você tá trabalhando aí, fica nesse trampo. Aí dessa vez foi meu pai. Sim. Cara, aí foi um baque pra mim, Você falou, né? Ninguém mais quer me ver em casa? Falei assim, como cara, me chutou mesmo, entendeu? E aí, só que isso foi muito bom pra mim, porque você evolui, gente. Isso aí faz a gente amadurecer, Com sabe? certeza. Essas coisas, eu acredito que isso aí foi um propósito de Deus na minha vida. Então, fui trabalhar, continuei nesse lugar. Você ficou quanto tempo lá depois de se formar? Em Marília ainda? 1 ano e meio. 1 ano e meio trabalhando lá. 1 ano e meio trabalhando nesse frigorífico. Quase casando já. Quase casando Fazendo lá. planos pra trazer o marido pra outra não, floresta. Aí assim, né? E lá era a barra pesada. Lá. Que aí depois eu trabalhava num setor, eu migrei e fui pro setor de animal. Trabalhava em garantia da qualidade, não gostava muito daquele setor. E migrei pra um setor de campo mesmo, que era a minha praia, que eu gostava. Só que o negócio era tenebroso, porque a conversa era assim na reunião. Se você não quer o trabalho, sai que tem uma fila lá fora querendo o seu lugar. Eita. Sim. Eu vivi isso no meu crescimento profissional. Muita mulher? Eu vivi isso. Então, muito homem. Tinha umas 3 mulheres e um monte de homem. Era Eita. também, tinha poucas mulheres. Você passava por Cara, eu situações? lembro de uma situação assim que eu nunca esqueço. Eu nunca dirigi em cidade muito grande. Sim. E aí o cara, que era o companheiro de trabalho, entrando em Brasília, ele pulou pra fora do carro e me colocou no volante e falou, dirige. É maravilhoso você na cidade grande dirigir desse jeito. É só pura coragem. Só Você falou tira isso, umas pinas que você nem dirige. sabia que conseguia, né, Samara? Não, cara, eu tinha que manter o negócio e segurar a onda. Eu ia chorar. Pra quem que eu ia chorar? Eu ia chorar pro cara? Eu não podia chorar. Nossa. Eu só falei dentro de mim mesmo, Deus, dá uma mão aí, Me porque ajuda. nós vamos embora. Cara, e segurei a barra e fui embora. E fui embora no negócio, e pauleira, sabe? Caraca. E na verdade eu nem sabia, eu tava passando por um teste, cara. Sim, É isso aí. Muitos de nós passamos e não entendemos que é um teste e muitos são reprovados. E era um Não teste passam. mesmo lá. Era um Depois sabia, era pra teste. ver sua confiança, pra ver se você ia pegar pra fazer mesmo. Exatamente. Vamos ver se essa menina aí vai chorar, vai regar, ou se ela vai ir pra lida mesmo. Pegou E, e na dirigiu. verdade, já pra gente não sair desse gancho, eu queria perguntar, eu como mulher, na verdade, tenho essa curiosidade. Você passou muita dificuldade no ramo, por ser um ramo que é, querendo ou não, masculino, que você já passou por alguma situação de, talvez, até assédio ou constrangimento, ou realmente não duvidarem da sua capacidade porque você é mulher? Já, Maísa, assim, assédio, nunca tive, assim, assédio na minha área, porque a Sim. gente tem que se comportar, né, Sim. assim, você Roupa, tem que, tudo, né? você tem que se comportar, mas de testar quem você é, até hoje tem horas, que você chega Sério? num novo lugar e a pessoa, eu já tive, assim, de funcionário falar na minha orelha, você não dá conta de fazer isso, e o dono longe, e o cara, sabe, Nossa. ali, você não dá conta de fazer isso, você não sei o quê, e você segura a onda, eu seguro a onda, porque hoje eu falo assim, tem hora eu falo, Deus prepara a gente. E pra quem gosta de desafio, você falava, pode falar, pode vir. E aí você ali fazendo aquele trabalho e tal, e o cara falando isso, sabe? Uma obrinha na orelha. Aí eu terminava o trabalho, como eu gosto do desafio, eu esperava eu concluir meu trabalho, aí chamava pra fazer a conferência. Vamos conferir aí, né? Pra ver se o negócio tá bom. E aí, essa que é a hora. Né? Essa que é a hora. Eu acho que quando eu comecei lá atrás, eu era muito mais explosiva que hoje. Hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, sabe? Às vezes até eu me pergunto, viu, é você mesmo? É você mesmo que tá aí? O que aconteceu com a Samara? Então assim, eu passei há pouco tempo por um episódio assim, né, levei numa boa, sabe? Numa boa. Você faz isso? Também faço. Nós estamos aqui para servir dentro da fazenda, dentro da propriedade. Caraca, e eu tava pesquisando
falando, eu tirei um print, porque eu achei interessante, falei com o Natan antes, que no agronegócio, a questão das mulheres dentro do agronegócio, seja produtor ou prestando algum tipo de serviço, tem aumentado desde aí do ano de 2017, já chega a quase 34,7% de mulheres ativas no agronegócio. Tem uma pesquisa da ONU, Natan, que fala que 80% do alimento que a gente come vem dos pequenos produtores, dos produtores, e que a grande maioria é gerido por mulher. Porque se a mulher não toma rédea ali ou ativamente auxilia o marido, muito do andamento ali do agro pode cair. Então hoje era uma das minhas dúvidas e perguntas, né? Como que é ser mulher nessa área, né, de agronegócio? Porque onde, de fato, até alguns anos atrás, era masculino quase total, assim, né? Hoje tem propriedades que eu vou que tem mulheres que prestam serviço como mão de obra igual o homem, assim. Vamos supor, faz uma diária. Tem mulher que vai lá fazer mão de obra e dá show nos homens. Mas por que isso? Por causa da atenção no que está fazendo, né? Uma diferença é a atenção, que a mulher é mais detalhista. E eu falo que é esses detalhes, porque hoje toda atividade ela depende de muito detalhe. Não que não tenha homens que seja detalhista, mas é um feeling diferente que a mulher traz, né? É dela, uma percepção, né? Da mulher. A mulher ela acaba tendo uma maior percepção, né? Então, assim, por isso que eu falo que aumentou o número de mulheres. Agora, passar assim por assédio, por essas coisas, é porque tem hora que você tira onda, sabe? Sim. Leva a pessoa e essa questão, assim, eu falo até e dou um recado para as mulheres que trabalham no agro. A mulher, ela tem que se comportar, se vestir corretamente. Uma coisa é quando eu venho aqui dar uma entrevista no podcast, outra coisa é quando eu vou numa balada, vou numa festa, sabe? Você vai num jantar, aí é diferente. Mas quando você vai pro campo, você tem que estar bem vestida, né? Sabe? Sim. Vestido, assim, que eu falo. Tem as maneiras, porque você não pode ficar chamando a atenção. As roupas mais largas, né? Um pouquinho mais... Isso. Porque você não vai provocar. Tem que saber o que você quer que chame a atenção. Exato. Né? Seu trabalho ou você? Tem dia que eu tô num curral que tem 5 homens, fazendo um trabalho reprodutivo. Sim. E aí a mulher vai toda lacrada, colada. Eu falo pras minhas estagiárias, não ande assim. Porque você já tá trabalhando com o negócio, a pessoa tá ali, vai olhar, isso aí é da natureza. Exato. É da natureza. Então, assim, se comporta, dá o respeito e dê uma entrada. Eu já tive uns que deram a entrada, mas você corta ali e pronto, acabou. Segue pra frente. Sim, beleza. Tem que se posicionar, né? Tem que se posicionar. Todas as vezes a gente tem que se posicionar, né? Porque se a gente não legal. se posiciona, o outro vai tirar as conclusões que ele quiser. Não, ainda mais pra nós como mulher, né? Assim, talvez pro Natan, que é homem, é diferente, mas pra nós essa luta é uma luta de muitos anos, né? De ganhar um espaço, ganhar um respeito ali em todas as áreas, independente. Então, se um homem ele consegue fazer algo na fazenda ou em algum segmento, a mulher também. Talvez até mais detalhado do que o homem, né? Sem abrir discussões aqui, mas eu achei importante, ainda mais agora que a gente tá entrando em Outubro Rosa, né? Tem uma atenção maior para as mulheres também. Então, é legal você tá dando esse feed, essas dicas para as mulheres, porque talvez é aquela que tá querendo entrar nesse ramo e aí, de tanto que isso aí não é pra você, não. Vai fazer outra coisa, não é? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Não é pra você isso aí, não. Eu mesmo passei por desafio, assim, até pessoas da família que achavam que eu não ia continuar, assim, sabe? E eu tinha muito esse negócio, assim, de não andar muito colorida, sabe? Que é uma coisa que eu vou falar aqui pras mulheres. Sim. Eu evitava pintar as unhas, E depois de um tempo na minha carreira, eu falei, cara, uma coisa é você se cuidar. E outra coisa é você não se cuidar. Então não é isso que vai fazer diferença. Hoje eu gosto mesmo de ir lá fazer ultrassom nas vacas, eu gosto de pintar, tá curtinha porque a gente tem que manter as unhas curtas. Eu gosto de pintar a unha de rosa, de vermelho. E às vezes tem produtor que ainda vira e fala, olha, pintou a unha de novo, hein? E reparando, né? O mais engraçado de tudo que eles dão risada quando eles veem eu postar alguma foto de vestido. Nossa, ela usa vestido. Eles riem, isso aí, eles fazem uma chacotinha, tipo assim, fica aqui toda... eles gostam, eu percebo que eles gostam. E depois eu dou uma risadinha, sabe? A gente tem esse momento de descontração com eles.
Então, assim, muito bacana isso. E a identidade feminina, ela vai se manter também. Não é porque a mulher está trabalhando lá no agro que ela não vai manter a identidade feminina dela, sabe? Então, isso é uma coisa que fica, é a essência de nós mulheres, né? Sim. E eu acho assim, o que pode ficar pra nós como mulheres é assim, não desistir. Se é o seu sonho, se é a sua vontade de empreender, no caso, empreender ou na faculdade, algum curso, você não pode desistir pelo que os outros vão falar, ainda mais ou porque você é mulher. É persistir, mesmo em meio a tanta fala. Eu persistir e consegui. Isso é capaz para todas as mulheres, né? Eu convido as mulheres, nós temos medo, não tenha medo. Não tenha medo, siga, vai atrás dos seus sonhos, dos seus ideais que você consegue realizar. E vai com o medo, né? O medo ele só tem uma função, que é te dizer até onde você tem que ir e falar assim, presta atenção. Quer vai paralisar, com cuidado. Ou quer entendeu? paralisar, né? E tentando te paralisar. Então, vá com o medo mesmo, né? Porque esperar o medo sumir, ele não vai Nunca sumir, vai né? sumir. Mas dá pra ir com ele, né? E dá pra ir fortalecendo esse músculo pra cada vez você conseguir lidar com esse medo, É né? verdade. Porque você lida com essas situações, elas não desaparecem. As dificuldades, elas não desaparecem. É aquela velha história que não é a vida que fica mais fácil, mas é você que fica mais forte. Vou falar, não é toda vez quando eu chego lá no curral, que tem um monte de vaca aí no começo, cara, tem dia que dá aquele friozão, sabe? Até a coisa pegar um ritmo, assim, acelerado do trabalho, e aí vai embora, passa o friozão na barriga. Isso aí é bom. É bom ter isso. Isso aí é assim, muito aquele nervosinho, gostoso, né? Isso aí igual a faz gente antes de parte. gravar o podcast. Sempre, gente. Eu e o Natan nervoso aqui antes de gravar. Isso aí faz a gente se lembrar que a gente tá vivo ainda, né? Que a gente ainda tem coisas a tem aprender. oportunidade. Que a gente tem desafios pra superar, né? Aproveitando que você falou sobre essa questão de, nossa, tem várias vacas quando eu tenho esses procedimentos, queria que você contasse um pouco de como é teu dia a dia hoje, Samara, no campo aí, lidando com as vacas. Eu sei que você trabalha com as estações de monta, com a inseminação. Queria que você contasse um pouco do teu dia a dia hoje. Qual é o principal trabalho que você tá fazendo? Se é estação de monta, se é inseminação? Como funciona a inseminação? Que eu acho que é um negócio que desperta muita curiosidade também da gente entender como é que é. A gente vê só já os vem vídeos, imagem mas, na né? cabeça, né? Vai o braço inteiro na coitada da vaca. Será que ela não machuca, meu Deus? O que tá uma acontecendo? dúvida minha. Será que não machuca tanto? Não pode ter unha grande. A unha tem que ser curtinha, né? Não pode ter unha grande. A unha tem que ser bem curtinha. Mas a inseminação artificial é aquela onde a inseminação artificial é o procedimento que é feito, né, nos animais. Hoje a gente fala muito de IATF, que é inseminação artificial em tempo fixo. Antigamente, ele precisava ver quando a vaca ela dava o cio, se ela estava apta a se reproduzir. Então, os proprietários colocavam os peões de tarde, no finalzinho da tarde ou no início da manhã, onde ia lá no campo ver a vaca que estava aceitando monta. Se de manhã ela estivesse aceitando monta, iria inseminar à tarde. E assim, se estivesse à tarde, inseminaria no outro dia de manhã. Então, imagina fazer um procedimento desse numa fazenda que tem 1000 cabeças de vaca. É muito trabalhoso. Sim. Então, foi daí que veio a inseminação artificial em tempo fixo, aonde você regula com alguns hormônios o animal. Sim. E aí, com aqueles horários, em tempo fixo é porque todos os manejos vão ser feitos nos mesmos horários e a inseminação vai ser naquele horário. E você pode fazer sincronizar esses animais. Um grupo de animais vai ser sincronizado juntos e vão ser inseminados juntos. E aí você consegue trabalhar melhor, determinar datas e períodos em que esses animais vão ser trabalhados. E quando faz isso num determinado período, é o que a gente chama de estação de monta. Exatamente. E aí a estação de monta, ela roda em cima do período quando a gente tem mais alimentação. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, nós temos o período de seca e de águas. Sim. Eu posso, Samara, fazer a estação de monta na seca? Sim, que é a que a gente chama ali de estação de monta invertida. Mas quando eu tenho alimento para suprir que esses animais eles entrem em cio, que eles vão ciclar, que a gente fala. Aí na nutrição aí seria através de rações, de outro tipo de alimentação. Volumosos, isso. Ele tem que se preparar para isso, entendi, né? Então tem toda uma consultoria aí para me entender. Quero fazer no período da seca? Pode fazer. Mas aí até de entender junto com você como consultora, você vai direcionar a pessoa para dizer, olha, é melhor você esperar pelo período das águas, é melhor fazer
fazer agora? Vai fazer os orçamentos para ver se vale a pena investir na nutrição, se vale a pena esperar? Funciona esse O processo? que é o mais bacana assim, a estação de monta, ela começa com um objetivo simples, que a gente fala assim, a consultoria é o quê? Primeira coisa, a gente trabalhar a gestão de uma fazenda, né? Porque a gente sabe que o pessoal muito fala por aí, as fazendas, elas só fecham no vermelho. É uma coisa que a tradição, o pessoal do campo sabe disso. As propriedades, elas, você vive fazendo, ela fecha no vermelho. Mas essa não precisa ser a realidade nem da sua fazenda e nem da fazenda do seu vizinho. Você é o gestor que pode transformar a sua propriedade através de consultorias. E a reprodução, ela é uma parte, uma fatia dos pilares de uma propriedade. Sim. Eu, como médica veterinária, além da reprodução, a gente trabalha esse envolvimento, porque aí vem a nutrição, a gestão. Então, é um ano, né, de trabalho. É como, a gente fala assim, que um pouco a pecuária, ela ficou meio atrasada, meio arcaica. Agora a coisa já está evoluindo. Porque o pessoal da lavoura só tem um período para trabalhar, né? Então, eles têm que se organizar e trabalhar isso. Sim. E nós, da agropecuária, nós ficamos meio no comodismo. Por quê? Porque ia se levando as coisas. Entrava ano, saía ano. Ia naturalmente no ciclo da vaca, do jeito do touro. O negócio demorava mais, né? Demorava muito. Até que alguém deu um clique e falou, vamos mexer geneticamente, vamos ver o que a gente pode vamos fazer. começar com a IATF para produzir mais Tem animais. opções de nutrição também agora. Isso, aí né? casa tudo junto. Aí vem saber se o quê, gente? Quando chove, por que eu vou emprenhar a minha vaca no período onde ela tem bastante comida? Porque aí o pessoal começou a trabalhar a genética, melhorar ganho de peso, que é o ideal para quem quer vender bezerro. Eu quero matar animais mais jovens. Aí trabalharam isso, mas de repente se depararam o quê? Que começaram a fazer isso. E aí a nutrição era casada com isso. Só para vocês terem uma ideia, uma vaca, quando ela emprenha, no 4º mês de gestação, a gente chama de programação fetal. É aí que se formam as fibras musculares, que é a carne que a gente come. É o músculo do animal. Sim. Se a mãe passa fome, esse animal ele vai ter poucas fibras musculares. E o que isso indica? Que se o cara que compra um bezerro de desmama que foi gestado nesse período, esse animal ele vai ser tardio lá dentro do confinamento. Sim, então vai ele não vai, gastar ele vai gastar lá. mais dinheiro, Nossa, ele vai olha demorar aí. para ter o ganho de peso, enfim, ele vai ser um animal com menor rendimento. Isso aí vai Porque trazer não foi prejuízo. vista a nutrição da Lá vaca. atrás. E entrando nisso, os produtores, não sei se você trabalha com mais pequenos produtores ou misto, né? Pequenos Misto, e também maiores. Eles têm esse entendimento, assim, que precisa ter esse planejamento hoje, atualmente, porque, não sei, na minha cabeça, pode ser que eu esteja bem errado, você me responda. Será que eles entendem que tem que ter todo esse planejamento para poder ter esse resultado? Hoje, os produtores? Ou ainda tem que ter muita conscientização. Isso, muita. Ainda temos que ter muita conscientização. Porque o cara acha que deixa o boi lá, cruza, porque eu vou falar uma coisa, gente, algo bem leigo e talvez muitos que estão assistindo não é do agro, vai pensar igual eu. Eu achava que era assim, deixa o boi no pasto e é isso aí, né? E Dá o outra, que dá pra ele e é tudo E certo. na fazenda precisa da gestão, que foi o que ela falou. Eu acho que no processo de consultoria dela, mas ela começa desde o Que início. legal. Primeiro o cara quer produzir mais. Sim. Peraí, como é que tá hoje teu negócio? Tá sempre no vermelho? Como que tá funcionando? Pra onde tá indo esse dinheiro? Como tá essas contas? Tem Vamos todo gerenciar esse processo aí, né? Então aí você vai desde depois esse ela vai dando início. passos aí pra Sim, aumentar a porque aí produtividade. depois nós temos a estação, aí vem, né, a parte da estação, vai entender o que é o fluxo de caixa de uma fazenda. A fazenda também tem, é igual uma empresa. Sim. Né? A gente tenta colocar isso para os produtores, que a propriedade ela é uma empresa e ela tem que se manter, e é possível. Hoje a questão da sustentabilidade, ela vem puxando muito esse viés. Por quê? Porque é possível ser sustentável com fazendas a pasto, para a gente tirar e desmistificar esse negócio que as propriedades são as vilãs lá do gás carbônico. Sim. Sabe? Que são as produtoras. E pelo contrário, os animais é muito taxado. Diz que a culpa é da vaca, né? As informações, elas ainda são muito vagas. Eu acredito que ainda tem que disseminar mais isso. E o produtor também tem que entender desse Dá processo. pra trazer aquela polêmica aí. Samara, precisa desmatar mais pra aumentar a produção? Não precisa desmatar mais. Dá Nós pra utilizar precisamos melhores? crescer. Já se cresceu no horizontal, né? Agora nós temos que crescer no vertical. As propriedades, os produtores, eles ainda precisam evoluir nisso aí. Sim. Eu vejo assim que a pegada disso é aos poucos, é com planejamento, né? Que eles vão entendendo isso aí. E essa pegada é o quê? Hoje nós temos grandes áreas que nós podemos ir diminuindo o tamanho das áreas e aí
aí onde a gente vai conseguir fazer colocar... um condomínio de vaca. Exatamente. Vamos fazer um condomínio de pastagem, onde esses animais vão se alimentar e você vai conseguir regrar o que vai comer e essa pastagem ela vai crescer, vai captar novamente o carbono e o ciclo de renovação de energia ele vai prosseguir. Entendi. E pra mim mudar, por exemplo, o fazendeiro hoje que veio para ele inovar indo para esse caminho, é muito difícil. A questão é do projeto, depois que ele já tá em andamento, fica mais simples visualizar. É muito gasto. Como que funciona isso? Tudo tem que ser assim, porque hoje nós temos os médios e os grandes. Uhum. Você entende assim que tudo que é grande, para o cara ele voltar a vir no fio da meada, se ele não acompanhou, é mais complicado. É mais difícil arrumar uma coisa que já tá posta do que criar uma nova, né? Exatamente. Uhum. Então você imagina assim, quando você propõe muitas vezes, eu já tive casos que você propõe para esse cara começar com área menor, a mentalidade dele é de grande. Então, se eu vou fazer um negócio grande, eu acabo tendo que ter um maior investimento. Uhum. Então, sempre tem um investimento dessa transformação. E aí onde você entra também nessa relação, né? Eu vi que você trabalha com a viabilidade econômica, então, por exemplo, muitas vezes faz mais sentido eu ter menor, vai produzir mais, eu consigo investir melhor do que eu ter uma maior quantidade de pasto, mas produzindo menos, é isso? Isso. A gente fala que nós temos que fazer modelos de negócio compacto. Nós vamos ter os grandes. E nós temos já os grandes que estão se conscientizando. Mas nós temos uma massa dos médios que ainda tem que ser trabalhado muito, porque os grandes, eles já têm um outro viés. Eles estão sendo sempre assistidos, né? Já contrataram um monte de gente, estão com consultoria, mentoria, cheio de profissionais lá. Uhum. Então, o cara, ele tá ali sempre antenado. Aí o médio, ele nem manter. sabe onde contratar, ele não sabe se custa muito, não quer investir. É uma lacuna que tem aí, né? É uma que lacuna, entra Entendi. entre o pequeno e o grande ali. Sim. E você atende todos. Todos, né? A gente tem um modelo de consultoria para todos. Uhum. A ideia é o quê? É ter modelos de trabalho, né? Sim. Para poder os produtores... Personalizado para cada um. Porque assim, ó, é o profissional. Se você tem um médico bom, então você vai ser disputado porque você quer ir naquele médico. Sim. Então essa é a ideia que a gente está implantando na empresa, né? Sim. São as metodologias de trabalho, né? E entendimento também do que a pessoa quer. E é isso que a gente visualiza através dos projetos de viabilidade econômica. Sim. O produtor, ele tem que... Uma coisa é a consultoria, que você vai ali para resolver um problema, dar uma direção para a propriedade. Junto com a propriedade, né? Então, por exemplo, você não tem uma solução pronta, você entra lá para encarar você, o problema junto. Porque cada propriedade é uma propriedade. Específica, única, você né? não tem o Ctrl-C, Ctrl-V, o copio e colo, não dá certo isso. Cada caso é um caso, então. Cada caso é um caso. E aí, assim, o projeto de viabilidade econômica, ele vem muito para o produtor entender daqui 5 anos, 10 anos. Sim. E tem essa prospecção, então você já traria isso para ele, ó, sua propriedade vai estar assim daqui a tantos anos. Isso, a Você gente já tenta faz os mostrar isso. levantamentos, né, para entender como que tá a situação do produtor. Uhum. E aí, para alertar ele, fala, ó, você tem tantos anos, por exemplo, 3 anos que você precisa evoluir. Nossa, eu gosto muito de trabalhar que assim. legal. Como vendedor, a gente vê que o mercado hoje caminha para consultoria, né? Eu ter produtos personalizados. Então, você começa ouvindo o produtor. Então, você que é produtor aí, que tá do outro lado e precisa dar uma fortalecida na produtividade da tua fazenda, né? Se você trabalha com uma produção de... Como que chamaria a produção da agro, de bois? De bovinos, de Bovino. reprodução, de recria, engorda. Sim. Então a Samara consegue te ajudar e ela vai fazer uma proposta personalizada para você. Né? Então primeiro vai ter uma conversa de consultoria para entender. É mais ou menos o que a gente faz aqui, né? Você Sim. também precisa de marketing digital, o momento jabá. Deixa. Aqui, né? Então precisa de consultoria para a tua fazenda, Samara, precisa de consultoria para marketing digital, a Space. E a gente trabalha com essa maneira personalizada. Eu vou ouvir meu cliente primeiro, entender o que ele precisa e fazer uma solução que solucione o problema dele, né? Ele não quer um negócio engessado, ele quer ser ouvido. É isso. E hoje, assim, nós temos que caminhar para a evolução. Sim. Né? Nós estamos passando por um momento onde o produtor ele tem que começar a atualizar as coisas dentro da propriedade. Assim, a gente vê que a falta da mão de obra é uma coisa que está pegando muito. Então, a gente também trabalha isso quando está dentro de uma fazenda. Fazendo treinamentos, entendendo, né, como que é isso, né? Ou como que está a situação dos colaboradores ali, né?
Eu já tive um caso, por exemplo, que eu fazia consultoria no Amazonas. E aí eu só tinha o Davi naquela época. E aí quando eu passou uma fase, não dava para ir mais, porque ele me demandava mais. Eu tinha que sair, ficar muitos dias fora de casa. Mas lá eu dava consultoria e um dia o proprietário me propôs de fazer uma reunião com os funcionários, né? E você vê que bacana que é. Fizemos uma reunião e o funcionário que era o maior problema do lugar, sabe por que ele chegava atrasado? Nas conversas nós descobrimos, batendo um papo lá, eu conversando com ele. Ele falou, não, Samara, eu estudo à noite, como eu chego 11 horas e eu tenho que acordar cedo para vir aqui, eu sempre perco a hora. E eu falei assim, cara, o que eu posso te ajudar? Né? Ele falou, Samara, se eu tivesse um despertador, já me ajudava. O que eu fiz no outro dia? Quando nós chegamos em Manaus, fomos no shopping, compramos um despertador, coloquei num papel de presente bem bonito e entreguei para ele. Ele virou o melhor funcionário da fazenda. Uma atitude ali, uma ação que mudou. Eu ouvi o funcionário também, né? E ouvi o funcionário. Porque às vezes o funcionário ele não quer falar pro proprietário. Ele se sente envergonhado, depende da situação que ele tá passando. Ele quer falar para outra pessoa, para um terceiro. E é o que mais a gente vê, as pessoas precisam ser ouvidas. E às vezes nós estamos lá na fazenda, nós estamos para ouvir as pessoas. Me perguntam já às vezes assim, o que eu preciso fazer, meu time de venda? Ninguém tá vendendo, tem que trocar meu time inteiro? Deve ser assim na fazenda também, tem que trocar meu time inteiro, Samara? Não, você tem que ouvir os funcionários, entender o que tá acontecendo, ajustar os pontos ali e aumentar a produtividade. Às vezes não é nem contratar mais pessoas, é se tornar mais eficiente, né? O que nós temos que buscar é eficiência, porque a mão de obra, cada vez nós sabemos que ela vai ser mais escassa, nós temos que otimizar os serviços. Sim. É um pacote tecnológico, né? O campo também está passando por esse movimento. Sim. Né? Sim. Você vê, nós falamos de IATF. Quando nós comparamos inseminação artificial em humanos, veja quanto custa isso. Sim. E quando nós trazemos isso para o campo, nós estamos, neste quesito de reprodução, nós estamos bem avançados. Geneticamente, os estudos também estão muito bons no campo. Sim. Por isso que nós estamos tendo um dos maiores rebanhos, né? Do mundo aí. O Brasil é um destaque. Um terço da produção. O Brasil ele é um destaque no agro, né? Tanto que nós estamos tendo tanto produção de grãos quanto de animais. Sim. Isso é verdade. Sim. Esse é um ano que nós estamos passando que nunca teve se mandado tanta carne foi exportada como esse ano. Nossa. Nós sabemos pós-pandemia. Nós sabemos que tem as balelinhas aí que roda, né? Para tentar baixar o preço a carne é uma commodity. Então, assim, hoje não tem igual. É um ano. Eu trabalhei dentro de um frigorífico lá atrás, quando eu iniciei. Eu sei como funciona. E a gente sabe que hoje o produtor está refém de informação. E a consultoria também é para isso, para alertar o produtor no meio econômico. Nós também vendemos isso na empresa. E é uma coisa que eu ia perguntar, né? Inclusive, gente, só uma ressalva que nós vamos falando aqui, ninguém falou o nome da empresa da Samara, gente, a Alvorada do Norte, beleza? No final ela vai falar um pouquinho mais sobre a Alvorada do Norte. Mas a minha dúvida, falando justamente essa informação aí, é a maior dúvida dos seus clientes hoje, assim? Porque eu penso, quando você vai trabalhar com pequenos, médios proprietários, assim, você lidar com pessoas um pouco mais velhas, eu acredito. Sim. Ou eu estou errada? Não, tá certo. E não tem aquela pessoa que já tem aquela cultura, não isso aí não investir. Funciona pra mim, não. Eu vou investir dinheiro nisso, ou tá muito caro. É a maior dúvida que tem, assim, em relação ao financeiro. Como que você lidar com isso? Existe sim isso, e é nisso aí que a gente traz o cliente, né, para nós, né? Com contas. O meio rural, ele funciona através de conta. Você tem que mostrar pro produtor a importância da consultoria. Eu tenho relatos de produtores que porque não se anota nada hoje. É um mundo que se vive, toma lá, dá cá, eu compro aqui, pago ali. Exatamente. E não tem o fechamento das coisas. Relatórios, né? E isso aí é a coisa chata do negócio que a gente fala. E que não são todas as pessoas que gostam de fazer isso. Sim. É verdade. Então, muitos produtores também novos ainda não conseguem ver isso. E isso tem um impacto tão grande dentro de uma propriedade. O ajuste disso aí, contas a pagar, conta a receber, quando comprar as coisas. Então, isso é uma coisa... E eles falam, eu tenho hoje os maiores defensores, depois que a gente ganha essas pessoas e mostra que o trabalho dá certo, esses caras, eles ficam os fãs nossos. O que mais divulga, não, pode confiar, que ela é boa. Isso. Não, muito legal, porque é isso que acontece, né? A gente tem um pessoal
pessoal que não visualiza o quanto ter essa gerência das informações traz de benefício, né? Porque, por exemplo, Samara, se eu não sei o que eu fiz na semana passada, eu não consigo olhar no futuro e saber o que deu certo ou o que deu errado, porque eu não tenho nada anotado, né? Eu não consigo saber pra onde eu vou. E você veja assim, ó, nós já tivemos casos até assim, o cara fala, o frigorífico rouba, mas também não acompanha, entra num ciclo vicioso, sabe? O produtor, e o pequeno produtor do leite também entra também uma nisso alienação aí, ali, praticamente. Sabe? Então, assim, enquanto não sair do ciclo e olhar pra ele, o que a gente tenta mostrar é como tá acontecendo ali. Uma pessoa de fora tem uma visão diferente, né? Consegue ver o que tá acontecendo, né? Quem tá dentro não vê, né? Pra poder ajustar os ponteiros, Sim. né? E o negócio é assim, gente, o desafio do agro é o quê? Que não é um negócio que igual na empresa lá, eu tô tendo um problema na venda. Você vai lá, Natan, e corrige o problema. Sim. O cara já começa a vender diferente. O nosso demora 1 ano e meio A pra você longo ver prazo, Você vê o né? resultado. Isso que também é um desafio, né? Você vê, você insemina uma vaca, ela gesta 9 meses e esse bezerro tem 7 meses para ser desmamado. Sim. Então vai dar 1 ano e pouco lá, sabe? Entendi. 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses aí desse processo. Então é um tempo. Tem que ter um trabalho de confiança entre você, consultor, e o fazendeiro ali, pra vocês estarem Isso. caminhando junto, né? E eu acredito, é aquilo que você falou. Deu certo a primeira vez, ou sentiu que realmente tem confiança, pronto. Sim. E é aquela coisa, quando você dá o seu melhor, as boas notícias se espalham, né? Então eles vão falando, não, confia, que aquela moça lá é boa. Já falando sobre esse assunto, que é interessante a gente trazer, eu queria saber hoje, Samara, dentro do negócio, você trabalha sozinha? Você tem uma equipe? Como que funciona hoje essa organização tua? Hoje nós temos lá um parceiro, um engenheiro agrônomo, e temos também o meu esposo, que ele é engenheiro civil. Então, ele, quando a gente precisa em algo que envolve algum tipo de construção, ele, nessa parte rural, ele está mais especializado para poder atender. Que legal. Então, assim, nós estamos trabalhando em 3 hoje, nesse formato, né, para poder atender os produtores. Entendi. A parte de agronomia e a parte veterinária, para a gente poder fechar um leque dentro da propriedade. Entendi. Aí o mais importante é você ter um modelo de atuação, né? Você tem um modelo de atuar com essa consultoria que abrange todo tipo de produtor, e com uma equipe pequena você consegue atender grandes quantidades de pessoas. Hoje, qual que seria seu limite de quantidade de fazendas que você conseguiria atender no mês? O que eu vim percebendo ao longo do tempo, Natan, é que eu já tive mais pessoas trabalhando, mas que às vezes a pessoa ele quer a sua consultoria. Exclusividade sua, né? Que é Você não você. pode terceirizar, mandar outra pessoa, porque ele não gosta, entende? Então, assim, você vai ganhando, a pessoa fala pra você, ela te dá o feedback disso, sabe? Eu queria você, porque eu vi o seu trabalho lá, deu o resultado do seu trabalho, eu quero você. Entendi. Mas você não acha que isso dá uma dificuldade pra mim ter escala, não, Samara? Mas a ideia, eu penso comigo assim, não é você Não é aumentar teu valor. Exatamente. Entendi. Entendeu? Porque temos espaço para todos. Aham. Então, assim, o meu viés hoje é esse: é você ter os clientes o seu modelo. Que dá resultado, Que dá eu que atendo resultado. pessoalmente, mas aí Isso, tem um que valor você- diferenciado pra você. assim. Tudo o que é produzido com qualidade dá diferença. Aham. Mas 100% a pessoa falar para mim que ele consegue produzir com qualidade e quantidade só se ele virar uma máquina, um robô. Sim. É. Sim. Eu vejo assim, né? Quando a gente vem pro digital, no marketing e tudo mais, a gente vai. E na digitalização, de usar processos digitais, usar ferramentas digitais, eu acredito que você deva usar também Sim. ferramentas, né? O mais importante é você conseguir essa escala, que é duplicar. Por exemplo, eu quero dobrar o meu faturamento, e se eu vou precisar de mais pessoas, eu preciso duplicar esse método. Então, o que eu veria, né, pro teu negócio, ou você aumenta o teu ticket médio mesmo, o valor que você vai ganhar de cada um desses clientes, ou você aumenta a quantidade de clientes. Para aumentar a quantidade de clientes, tem que aumentar time. Só que aí vem um problema que eles querem você. Mas se nós montássemos um método, aí seria a alvorada. Teria que ter um método da alvorada e teria que vender esse método. É isso Aí você consegue escalar mais. É isso aí. Tem que ir pra esse caminho, Samara. É esse caminho. A Olha, isso aqui dica é empreendedorismo aí, dica do ao vendedor. vivo aqui, né? Então, assim, né? Você entende do que eu tô falando. Eu sei que você é o cara. Eu acompanho os seus treinamentos. Obrigado, Samara. Olha Obrigado. aí, que isso, hein? Ficou muito feliz. Nossa, Mas eu essa é a elogiado. verdade. Então, hoje a Samara, ela é profissional e também empreendedora. Ela tem
ela é mãe, ela é esposa, ela consegue. Uma curiosidade, talvez que você não sabe, mas me permita contar. Ela dança também. Sério? Sim, ela é muito talentosa. Então, assim, ouvindo vocês falarem sobre estratégias e ouvindo ela falar sobre a estratégia de como ela trabalha, isso é interessante. Você conhecer multifunções em uma pessoa só. Eu queria que o pessoal ouvisse pra ver, assim, por exemplo, porque a gente viu uma linha evolutiva sua, desde quando você foi estudar, voltou, trabalhando, começou a trabalhar trabalhava como funcionária em Marília. Quando você veio pra Alta Floresta, você já veio trabalhando especificamente sozinha já, com essas consultorias, com esse modelo de consultoria. Já tinha aberto a empresa. Entendi. Aí você continuou nesse modelo de consultoria, foi angariando clientes, aí precisou de um engenheiro agrônomo pra trazer pro time, aí o marido já ajuda também, e assim foi crescendo o negócio, certo? Pra quem tá olhando do outro lado, tem sonho de se tornar veterinária, entendeu? Tem sonho de viver disso. Dá pra viver disso? Dá pra viver bem disso? Dá pra viver bem disso. Sendo profissional, sendo dando profissional, resultado. sendo mãe, sendo esposa, sendo dona de casa, porque a mulher, essa é a essência dela. Há vários empregos, né? Acho fantástico isso. Vários essência. É verdade. Que a jornada ela é dupla. Viu, mulherada? Não adianta falar. Deus criou a mulher porque sabe que o negócio é diferente. Eu amo o jeito que ela fala. É verdade, gente. Eu tô aqui me inspirando, então você se inspire também, tá bom? Tem dia que eu saio de lá, insemino 100, 50, ou passo ultrassom em 200, 300, 400, conforme o dia. E eu sei que eu ainda tenho o segundo turno na hora que eu chegar em casa. Olha só. Porque aí tem os filhos, tem o dever, às vezes tem o jantar ali que a gente já faz. E tem o maridão depois, né? Isso aí não pode, né? Como é que Então, organiza assim, toda essa rotina, Se Samara? multiplica em várias, eu acho. a gente... Tem horários muito certos pra fazer as coisas? Você tem uma rotina que você segue? Como... Eu gosto muito de organização. Então, se você... O dia que eu convidar vocês pra ir lá na minha casa... Opa, vocês já Ó. vocês sabem que eu faço comida japonesa também. Gente, Você gosta de eu um amo. sushizinho aí? Eu amo. Por sabe? favor, me Eu convida. já fiquei Aqui, com ó. vontade. Não, Em com rede certeza. nacional. Me Ó, tem convida. vez que Por nós favor. fazemos uma mesona assim. Ai, ó. que delícia. gente. Meu Altos Eu Deus. temaques. Que delícia, que Maravilha. delícia. Vamos lá. Então, assim, olha, eu gosto da organização. Eu tô só à vontade, faz uns dias já. Então, eu tenho, assim, organização. O que vai ter pro almoço, pras crianças. Eu tenho o pessoal que me ajuda em casa, minhas colaboradoras, Que legal. né? Então, assim, a babá que cuida dos meus filhos, que me auxilia aí no dia a dia. Então, eu deixo tudo organizado. Segunda-feira é isso de lanche, é isso aqui que vai ter pro almoço dos meninos. Então, fica de segunda a sexta-feira, isso aí feito, já o cardápio. Sim. Sabe, Que pra legal. casa. E a gente vai organizando isso aí pra manter. Aí muda, tá difícil de fazer isso. Nós vamos trabalhando isso aí ao Sempre ajustando, decorrer, né? sempre ajustando. Entendi. Nossa, muita É igual os função. processos internos de uma empresa, né? A vida tem que estar sempre ajustando. Você nunca tem algo que é escrito na pedra, né? Você faz e vê se dá certo. E você muda, ajusta, Eu melhora. sou tanto assim que eu gosto, assim, lá no escritório, são 2 quadrões grandes. Sim. Eu escrevo, apago, coloco lá, porque o escrever, você colocar uma rotina, isso faz bem pra alma. Com certeza. Porque a gente tem que saber onde a gente vai. Se a gente não tem um caminho traçado, é igual o gato lá falou pra Alice. Alice, onde você vai? Não sei. Se você não sabe, qualquer lugar serve. Adoro essa situação. Sim. Né? Pra onde você vai? Pra onde a Samara vai? Não é qualquer lugar que serve pra mim. Eu sei o que eu quero, eu sei até onde eu posso ir. Sim. Né? Então, assim, é isso, né? É a mesma coisa pro rural. Eu pergunto há momentos pros produtores, onde você quer chegar? Se você não sabe, você não consegue saber o que você tem que fazer pra chegar lá. Você não trilha, você não tem planejamentos, né? O planejamento não é que ele não... Nós fazemos planejamento, eu também faço planejamento. Às vezes, tudo que eu planejei não Muda dá certo. tudo no caminho, aham. Muda tudo. Mas o planejamento é para ele garantir que você vai estar em alerta, você vai estar voltando nele, você vai estar buscando, né, corrigir. Você vai traçando metas dentro desse percurso. O planejamento, seu. eu vejo muito ele como o apego ao processo. Você tá vivendo o processo, fazendo o que você tem que fazer todo dia. Porque o resultado a gente não controla, né? A gente controla só o que a gente faz. Às vezes alguma coisa externa interfere. E aí você fez todo o plano e o plano todo
não dá certo. Mas, poxa, se você tivesse parado de fazer, nunca ia dar certo, né? Você tem que ter. E eu vejo hoje, cada vez mais, Maísa, que o ser humano precisa ter uma rotina. Sem rotina. Sim, olha, eu falo pra vocês, eu gosto de rotina. Às vezes, quando eu tô ficando meio murcho, agora mesmo, tô passando por um processo de coach. Sempre gosto de fazer esses cursos, né? Por quê? Porque a gente precisa sempre de ter uma mentoria. Porque às vezes, gente, a gente precisa pegar fogo de novo. E eu gosto tentar fazer desse tudo negócio, sozinho não, só, né? Tem pessoas aí pra ajudar, né? Sempre. Exatamente. Então, assim, isso é bacana. Eu gosto de falar isso porque nós temos um processo de evolução, né? Então, assim, é essa a pegada. Sim. E você trouxe o gancho perfeito que eu ia falar aqui. Então, você falou que temos que ter rotina, temos que se planejar. E o que você espera para a Samara do futuro aí, sua empresa? Qual que é seu planejamento? Como você se vê daqui a alguns anos, Samara? Nossa, eu quero ter uns modelos, eu vou ter os modelos de sucesso que eu almejo, né? Eu também quero fazer um modelo de sucesso. Que eu quero uma pegada assim. Eu quero ter um modelo de sucesso onde eu tenho uma vitrine minha, da Alvorada. A Alvorada vai ter um modelo de sucesso para a gente trazer pessoas de todo lugar do mundo. Que legal. Com as técnicas da Alvorada. Com as técnicas da Alvorada. Entendi. Legal. Sabe, a gente tem essa pretensão na empresa de fazer isso. Sim. Dentro de uma sustentabilidade. Legal. E assim como meu pai fez, assim, sempre trazendo os meninos para isso, porque ele não sabe, eu tenho 2 filhos, né? Pode ser que eles continuem, pode ser que não, é de livre-arbítrio deles, mas eu quero que isso continue. O meu sonho é que a Alvorada ela seja uma empresa que ela perpetue. Sim. Por Passe, anos. né? Geração de geração, sua mesmo família. que não possa ser eles os executores, mas que a empresa vai ter pessoas que vão que vai fazer a história nossa. Perfeito. Legal. Seguindo o método, né? Tem resultado ao decorrer dos anos para mostrar e precisou começar em algum momento. Já começou desde lá atrás da sua família, né? Já vem uma história sendo formada. Aí a partir de você coloca mais um tijolinho nessa estrada aí. Quando eu abri lá no comecinho, né? Nossa, abri a portinha e ficava lá. Não aparecia ninguém. Mas é isso. O trabalho é isso, sabe? A gente tem que... um dia após o outro, confiante, né? Que a coisa ela vai acontecendo. As pessoas vão te conhecendo, o perfil de cada um. Né? A gente tem produtores que parece que calça como uma luva, sabe? Você combina e a coisa vai. E assim são os humanos, né? Sim. Desafio, né? Os todos desafios, os dias. todos os dias. Não tem os mentores que a gente gosta de ouvir os caras. Com certeza. Não, e se não fossem eles, a gente também não saía da nossa zona de conforto. Isso aí. Mas a gente olhou pra se inspirar. Tem um monte de gente que alvo, passa né? mentores todo dia. Tem um ditado, o provérbio chinês, que fala assim que um tolo ele pode viver anos do lado de um sábio, sem nunca descobrir que ele era sábio. Então, né, você tem que olhar para os teus mentores, você tem que querer aprender, você tem que fazer as coisas com intenção. Porque, por exemplo, eu me inspirei em muitas pessoas, mas é um processo ativo, Samara. Você tem que estar intencionalmente querendo melhorar. Eu sempre, esse coach que eu tô fazendo agora é um senhor, né? O Milton. Falando de você, Milton. Aí. Pode falar o arroba dele ali pra seguir o Milton do coach ali. Aí, galera. E veja só, o Milton, depois nós vamos marcar ele lá. Beleza. Agora eu não lembro o arroba, mas marcar. eu sempre falei assim, quando eu for fazer algo, eu quero uma pessoa que viva isso. Essa é a minha pegada. Sim. Porque falar, gente, colocar, você tem que saber da vida. Você vive isso. Então, vamos lá. É igual quando nós vendemos os nossos serviços lá. Você vive isso, Samara? Eu vivo isso. Eu tô junto com o produtor, eu ponho a mão na massa, eu tô no dia a dia, a gente acompanha, lida. E aí vai tendo uma confiança de entender. Porque não é só a técnica. Você está envolvendo recurso financeiro e você quer que o seu cliente ele tenha sucesso nisso. Sim. Então, assim, a vivência, sabe? A pegada nossa é esse negócio da vivência. Quando você vive, você entende o produtor, você sabe o que ele precisa. Exatamente. Né? Agora, se você tá pensando em ser veterinário e do nada querer atender, assim, aleatoriamente, sem conhecer o outro lado, se não gosta do ramo, né, do dia a dia ali, nem adianta. Você tem que gostar também, né, Samara? E como eu falei no começo, eu achei que eu ia mexer só com animais, e não é isso. Nós lidamos com pessoas todos os dias. Todo momento. O meu pai usa meu pai é adestrador de cães, né? E aí ele fala o seguinte, você tem que adestrar o cachorro e você tem que adestrar o dono também, porque se o dono não saber ensinar ou lidar com o cachorro, não adianta o cachorro saber. Vai em vão, todo o ensinamento do cachorro não vai valer. Né? Exatamente. É assim, você tem que trabalhar, porque o produtor ele precisa entender
o que ele vai estar sendo feito. Ele precisa acreditar no processo também que está sendo feito, né? Aquilo que você falou. O resultado não é imediato. Se ele não entender o processo, se ele não entender da gestão, se ele não aprender a gerir melhor, entender do time dele, a ouvir o time dele, alinhar tudo isso, não adianta ele achar que tem algum milagre. Não existe milagre, pílula mágica, fórmula secreta. Existe trabalho e seguir os conselhos da consultora, né, Samara? Isso aí. Ô, Maísa, deixa eu lembrei de uma coisa aqui que Pode eu ia falar. falar. Isso aí. Eu tive uma vez que um colega de trabalho falou assim pra mim na hora do almoço: Samara, você não tem peso na consciência por você ser mulher e você sair pra trabalhar e deixar seus filhos em casa? Vai pro emocional. Vai pro emocional escuta nosso, aí, né? vai lá. Eu falei, não. Você sabe por que eu não tenho? Porque eu tenho valores na minha casa e o tempo que eu passo com os meus filhos é um tempo de qualidade. Se você tem a sua organização, eu falei, tem mães que ficam o dia inteiro com seus filhos e não conseguem educá-los. Sim. É o dia inteiro com o menino sendo distraído com algum vídeo do YouTube. Gente, isso é forte. Então, assim, né? Mãe, mulher, você pode trabalhar, sabe? Você pode, você é capaz. Só você se organizar. Você consegue fazer um tempo com qualidade com seus filhos, com seu esposo. É você determinar isso dentro de você e correr atrás. Porque eu garanto que você consegue. E sempre vai ter um como esse aí que vai querer jogar, pesar, né? Porque assim, ninguém faz isso com o homem, mas que a mulher faz. Você não é mãe, o homem também é pai. E o pai trabalha o dia todo, você tá entendendo? Então, tem que ter essa mentalidade. Vai ter, sim, pessoas que vão falar essas coisas pra você, mas usa disso pra te dar força pra ser melhor. Sobre os limites, né? As pessoas, elas estão falando dos limites delas, não dos teus, né? Exato. Não, fechou. Bom, Samara, que conversa gostosa. A gente podia passar horas aqui falando, ainda mais dos procedimentos que você contou um pouco, né? Da estação de monta, que pra mim foi novidade. Eu aprendi muito aqui. Mas antes, eu queria saber uma coisa, porque ela falou assim, que a Alvorada, ela vai ter uma marca familiar, né? Vai ser um legado de veterinário, assim, se Deus quiser também, se eles irem pra esse caminho, né? Se sair um vendedor, um marqueteiro lá, vai encaixar perfeito também sem problema nenhum. Cara, o Nathan não perde. Ele não perde a oportunidade. Não perde. Eu tava pensando, que eu achei interessante. É porque antes de começar o episódio, a gente tava trocando uma ideia aqui. É verdade. E ela falou do nome dela, gente. Eu tô pensando no legado, vocês vão ver o tamanho do legado. Ele vai trazer. Ele vai, porque ele gosta da polêmica, né? Senão não é ele. É porque é o nome de realeza, né? Então, o nome de realeza a gente tem que falar. Conta como é que é seu nome, Fala seu nome aí, Samara, pra todo mundo. Vamos lá, galera. Meu nome é Samara Bianca Natália Lopes Nascimento Valera. Show de bola, hein? O que foi isso? Tipo, a mãe queria a Natália, o pai queria Samara. Deixa eu te contar. Foi a mãe, acho que eu era a terceira. Aí a mãe quis colocar o nome que não colocou nas outras duas, colocou em mim, né? Colocou todos, achou bonito e colocou todos. Detalhe, né? Que Samara é com 2 M's. 2 M's. Eu achei chique, só pra constar. Eu achei muito chique, diferente. com 2 M. Assim, mas tem gente que chama de outros nomes, é Samara mesmo. Os outros acabou ficando de... A professora da escola, quando ficava nervosa, só me chamava de Bianca. Nossa. Cara, quando dava uns gritos daquele, eu podia saber que o negócio tava ruim, tava feio. Entendi. Mas assim, foram personalidades diferentes que você teve que assumir também, Samara. Com certeza. Tive hora que você tinha que ser a Bianca, outra hora era a Natália. Legal, a analogia foi boa, foi muito boa. Pra lidar com as pessoas ali Com no dia a certeza. dia, ter aquele jogo de cintura, né? Legal. Isso legal. é muito bom. Queria trazer essa que foi divertido. Não, tá? claro. Não, se tem uma dessa, tem que falar, né? Não pode perder a não oportunidade. pode. Mas assim, encaminhando pro nosso final aqui do nosso bate-papo, porque se deixar, você vê como que passa voando e você vai gostoso, conversando, né? vai conversando, vai... Eu vou trazer embora. uns 2, 3 produtores aqui pra rolar o papo. com certeza. Legal, maravilha. A gente vai esperar, vai. E você inclusive, comenta né, você aí, tá? Comenta, curte, compartilha, manda pros produtores rurais. Se você é produtor, comenta o que você achou da Samara. E tiver alguma dúvida, quiser que a gente traga ela de volta, coloca nos comentários também, porque tem muito assunto pra gente falar. A gente pode ir pra área mais especificamente do agro, falar dos procedimentos. Mas o papo é pra ele ser abrangente aqui, falar um pouco da história. E pra provar e mostrar pra você que tá aí do outro lado, se você é mulher, se você tem vontade de ser veterinária, ou vontade de fazer qualquer coisa, Você né? pode. Como a Samara bem disse, é só se organizar que você consegue. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? O que muda é a organização. Certeza, Né?
É isso aí. E, gente, mais um pedido. Por favor, tá assistindo esse vídeo, dá um like aqui e se inscreva no canal, tá? Siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram, Starcast, também da Space e o Instagram força, da Samara e da Alvorada. Compartilha, Vai né? tá, com certeza. Vai estar aqui na compartilha. descrição. Por favor, comente e siga a gente Aquele lá. apoio que daqui tá? 10 anos vamos estar aqui ainda fazendo vídeo Velhinho. assim, né, Samara? E aí, de repente, vai ser você contando a sua história de verdade. superação aqui. Bom, Vocês Samara, vão ver, 10 anos passa rapidinho. voando. Vai estar já com os filhos, tudo criado já. Nossa. Samara, a gente sempre gosta de fazer um final aqui com os convidados, um bate-bola, né? Que é onde a gente vai falar uma palavra pra você e você vai dizer a primeira coisa que vem na sua mente em relação a essa palavra. Tá? Eu acho que isso já tá virando um ritual nosso Tá, aqui, sim. né? Um rito. Porque é muito bom estar com você. Então a gente sempre gosta de fazer esse bate-bola aí. Então eu falo uma palavra, você fala o que vem à sua mente, o Natan fala outra e Primeira assim por coisa. diante. Tá? Eu mandei pra vocês. Aham, tá bem, tá bem. Então vamos lá, se prepara. A ideia é ser assim, mais jogo rápido, tá? Vamos lá? Deus. É tudo pra mim, hein? Família. Vem após Deus, minha base. Amigos. Sem eles eu não vou a nenhum lugar. Empresa. Meu sustento. Um sonho. Crescer mais ainda. Uma realização. Ver meus filhos, ver meus netos. Uma inspiração. A família é uma inspiração. Meu pai é a minha inspiração. Um exemplo de pessoa. Hoje eu coloco meu pai. Uma música do momento. Nossa, cara. Né, na dança tem que pegar aquela. Uma que você tá ouvindo mais. Nossa. Ou que é algo... Esperança, cara. Esperança. Uma palavra. O amor. Uma frase. Que Deus é comigo. Legal. Agora, pra fechar, a última coisa, pode olhar pros nossos telespectadores, né? Um conselho de vida pra esse pessoal que tá assistindo a gente. Não desanime jamais dos seus sonhos. Às vezes você pode ser pequeno como eu, mas seja forte e corajoso. Que lindo! Muito bom! E Samara, já aproveitando pra gente encerrar, fala um pouquinho aí pra quem não te conhece, aonde que te encontra, onde fica a sua empresa. Faz o seu merchan agora. Aí, pessoal, a Alvorada do Norte Consultoria fica aqui próximo ao Machado, ali no bairro Amarilis, para quem não sabe, a gente dá referência do Machado. Nós estamos ali para te atender, produtor rural. Você quer conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos? Quem está nos assistindo hoje, que nos procurar, nós vamos lá fazer uma consultoria, né? E falar para você o que pode ser feito ali. Tem um interesse? Pode nos procurar lá. Falar, assistiu o Starcast. Assistiu o Starcast lá e pode vir procurar, que nós vamos até você, até a sua propriedade e vamos fazer uma consultoria. Quer ir também lá na empresa? Pode ir lá. Então, nós fazemos serviços de reprodução, a parte veterinária ligada, né, à reprodução bovina. Fazemos serviços de consultoria através da parte de gestão e nutrição. Então, envolve todo o planejamento de uma propriedade. Então, vem conosco, vem com a Alvorada, vem com a Samara. Nós estamos aí prontos para atender vocês. Perfeito, arrasou! Samara. É isso, muito obrigado pela sua atenção. O papo foi muito bom. Muito Te bom aprendeu mesmo. bastante, Eu que pegou agradeço. bastante Eu que coisa. agradeço. Não, foi Obrigado, maravilhoso. Samara, E olha foi uma que honra. nós não esquecemos do convite da comida japonesa. Sim, Exatamente. Vamos não marcar. esquecer, vamos marcar as Maravilhoso, stories. Vocês que maravilhoso. acompanham a gente, vocês vão ver esse dia É aí isso também. aí. Tirar umas fotinhas lá. Mas assim, compartilhar experiências é o que vale e a gente tá saindo assim com mais aprendizados na vida, né? Então, muito obrigada mais uma vez, Samara, por compartilhar sua história de vida, sua trajetória e quem você é hoje conosco. E agradecer quem tá do outro lado lá também. Muito obrigado por ter assistido até agora. Se ficou até agora, compartilha, né? Como a gente já disse, manda pra todo mundo aí. Foi muito bom estar com você e a gente se vê no próximo episódio, né, Maísa? Até mais, gente. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. abraço. Tchau, Samara.